a banca de qualificação da acadêmica Rayane Miranda. Rayane, você tem 15 minutos para apresentar. Eu vou marcar seu tempo. A sua banca é composta pela professora Marcela Cebalho e pela professora Cássia Abdala. E assim que você finalizar, eu vou passar a palavra para a professora Marcela, que é a nossa membro convidado. E assim que a professora Marcela finalizar, a gente passa a palavra para a professora Cássia, tá? Eu vou marcar seu tempo, chegando perto de acabar eu te aviso, e aí você vai só encerrar, tá bom? Tá bom. Pode começar. Bom dia. O projeto abordado ele será um centro cultural para a cidade de Rondonópolis, que tem como orientadora Luana Camargo. Inicialmente eu irei falar sobre o conceito de um centro cultural, que ele é um local onde as pessoas se encontram a fim de realizar atividades culturais. Um grande autor, assim, que digamos ser o pioneiro no assunto é o Milanese, e para ele a cultura abrange atividades diversificadas e simultâneas ao mesmo tempo. Bom, a contextualização. O Centro Cultural ele tem como objetivo o acesso à informação, a criação e a discussão, com a finalidade de difundir esse conhecimento a toda a população. Informar no sentido de oferecer palestras, oferecer seminários, dar espaço para essas pessoas, para elas debaterem, fazerem críticas, né? E também fornecer espaço como oficinas e espaços de oficinas práticas para as pessoas elas criarem, despertar esse processo criativo dos usuários. Sobre a sua evolução histórica, os centros culturais eles começaram a ser reconhecidos na metade do século XX, incentivados pelos países França e Inglaterra. O Centro Cultural Georges Pompidou foi assim o mais marcante da história. Através dele teve outras criações que influenciaram outras criações pelo mundo inteiro. Relacionado ao Brasil, os primeiros centros culturais começaram a surgir na cidade de São Paulo, sendo o principal CCSP. Em relação a Rondonópolis, ele possui um Centro Cultural José Sobrinho, que ele realiza pequenas apresentações, como música, dança, porém, ele não tem toda a infraestrutura necessária de um centro cultural. Às vezes, quando necessita ter uma apresentação maior, eles acabam deslocando daquele lugar por não ter o porte necessário, né? Bom, sobre a localização. Ele situa-se na cidade de Rondonópolis, na região central, entre a Avenida Fernando Correia, Bandeirantes e a Rui Barbosa. Ele é um local, assim, digamos que tem uma influência muito boa, porque ele é de fácil acesso para todos. No terreno, possui paradas de ônibus que atendem toda a linha do transporte coletivo da cidade, né? Sendo assim, não tem uma prejudicação para o acesso dessa população. E considerando também que ele é um local bastante acessado, em qualquer hora do dia sempre está passando alguém por ali, então ele acaba sendo assim um local estratégico. Bom, análise do entorno. Podemos ver que ele é composto pela maior parte de comércio e instituições, instituições educacionais, desde ensino fundamental, médio, faculdade, e eu achei isso muito interessante, porque às vezes a pessoa, ela sai de uma aula e ela tem a possibilidade de ir para o centro cultural, né, depois dessas aulas, e levando em consideração que a maioria dessas instituições, elas funcionam no período noturno, e hoje em dia, esse terreno, nesse período noturno, para quem precisa ficar ali esperando o ônibus, não é um local muito seguro, é um pouco perigoso. Então, implementar um centro cultural ali acaba valorizando a região, valorizando a segurança, né? Para quem necessita ficar ali à noite, sendo que um centro cultural ele é importante que tenha atividades noturnas também. Aqui nós temos as fotos do terreno, ele é um terreno bem grande. Nessa parte aqui é a antiga Unica Fastep, que funciona tanto de manhã, à tarde, à noite. Aí eu fiz umas imagens por drone para a gente conseguir ver bem, porque ele é bem grande, né? Aqui é a Fernando Correia, aqui é a Rui Barbosa, menos movimentada, e desse lado que não apareceu muito é a Bandeirantes. Bom, espaço e lugar. Eu acredito que para um projeto de qualidade é importante a gente se atentar ao entorno. E por se tratar na região central, muitas pessoas passam por ali. E a maioria dessas pessoas,
elas não utilizam só a calçada para atravessar de uma rua para outra, né? Às vezes elas utilizam ali o meio do terreno. E levando isso em consideração, foi necessário adequar o espaço ao lugar, né? De uma forma que tenha uma conexão com o edifício, com o entorno, possibilitando a questão da permeabilidade dos fluxos dos pedestres, garantindo uma relação, assim, digamos que mais harmônica, não causando tanto impacto para quem passa por ali diariamente. Bom, a adoção do meu partido foi a integração, a permeabilidade e a visibilidade. Integração no sentido de oferecer espaços coletivos que tenha uma troca de encontros e de convívio. Permeabilidade para as pessoas que passarem ali pela edificação de uma rua para outra, né, que foi o que eu comentei anteriormente, e assim a visibilidade, onde o público que passa por ali tem uma visão do edifício, que ele consegue ver o que está acontecendo, as atividades que estão ocorrendo, e com isso ele tem um interesse de permanecer na edificação. Conforme ele vai caminhando, ele senta, ele lê. E eu vou falar um pouco da minha implantação. Bom, eu dividi o meu bloco em dois para formar um pátio central e para ter essa questão do fluxo no terreno. Aqui é o meu bloco A, aqui sendo o meu bloco B. Nessa cota mais baixa, eu dispus os meus acessos de veículos, tanto para a doca quanto para o estacionamento, que vai para o subsolo. Quem estaciona aqui nessas vagas rápidas, como uma edificação ela está 1 metro acima desse estacionamento, eu dispus aqui uma rampa, que dá acesso ao meu espaço de convívio e leitura que fica aqui ao lado, né? Vindo aqui nesses espaços, eu criei espaços multiusos externos com bancos pergolados para as pessoas que passarem por aqui, ela ter a opção de sentar. Às vezes está acontecendo uma roda de música, a pessoa consegue ficar disposta ali e prestigiar essa apresentação, né? Ou às vezes está tendo uma atividade ao ar livre. Então, eu trabalhei bastante. Aqui é um nível maior, um metro acima, onde eu dispus de deck, que ele serve tanto de um local de permanência como um local de passagem. Tendo arquibancadas que servem como tanto para a pessoa sentar ou para a pessoa transitar por aqui. Aqui no meu pátio, que está 1 metro abaixo, a pessoa que está aqui nesse espaço de multiuso externo, ela tem a opção também de descer por aqui nessas arquibancadas que servem também como permanência e um local de passagem. Quem vem para cá, essa minha parte, ela está sob pilotismo, então quem vem para cá, ela acessa esse pátio também por escada e por rampas. Aqui eu fiz um fluxo bem simples, só para mostrar essa questão de como as pessoas conseguem transitar pelo terreno, né? Então, entrando aqui, ela entra na edificação, por aqui também ela entra. A pessoa ela tem a possibilidade de entrar aqui pela rampa ou de passar pelo terreno sem necessariamente entrar na edificação. Então, aqui também ela tem essa questão desse acesso de passar por aqui. Aqui tem uma rampa por questão de conforto e acessibilidade, né? Por aqui também ela acessa. Então, eu tentei trabalhar muito essa questão de permeabilidade do fluxo, por se tratar numa região central, que por ali fica várias pessoas nos pontos de ônibus e passam diariamente, né? Adentrando no meu bloco A, aqui tem a minha escada, que ela serve tanto como passagem como um local de permanência. Eu dispus ela nesse formato, por quê? Porque às vezes está acontecendo uma atividade aqui e o público consegue sentar aqui voltado para cá, e às vezes está acontecendo uma outra aqui, e o público consegue sentar aqui de uma forma que distribui essas atividades, não ficando todas ali muito bagunçadas, né? E integrando ao mesmo tempo. Vindo para cá, nós temos a minha praça de alimentação, que eu dispus mesas, assim, saindo no meio dos convencionais, né? Coloquei umas poltronas, uns sofás, de forma que a pessoa ela se sente à vontade para sentar onde for melhor conveniente. Aqui eu coloquei uma pequena livraria, que essa livraria ela dá acesso para aquele jardim aqui na lateral, que eu comentei lá, que tem acesso pelo estacionamento, né? Vindo para cá tem o meu restaurante, que é a minha cozinha de apoio para esse restaurante, com uma triagem que dá acesso pela doca aqui. Ali fica toda a questão dos meus sanitários e vestiários para os funcionários e meus sanitários para o público em geral, né? Aqui eu coloquei painéis de mocharabe para meio que esconder essas esquadrias e, ao mesmo tempo, compor toda
a questão da minha volumetria. Eu reavalidei e coloquei uma imagem aqui de uma artista para dar um destaque a mais no Centro Cultural, né? Então, aqui nessa imagem a gente pode ver bem como que funciona essa questão da pessoa que está aqui no Fernando Correia, ela desce pela rampa, ela consegue ficar aqui nesse espaço de convívio, consegue sentar. E indo para o meu primeiro pavimento, ficou a questão das minhas oficinas, minhas oficinas de artesanato, oficina de desenho e pintura. Ambas essas oficinas, elas possuem um apoio com cuba, com lavatório, né? Aqui ficou minha sala de informática. Eu dispus uma oficina diversa para acontecer umas coisas não tão fixas, tipo debate, seminário, um curso de fotografia, né? Aqui ficou o meu espaço infantil, que toda essa parte ele é aberta com vidraça, de forma que às vezes a criança vem acompanhada, né? A criança vem acompanhada do pai. Então tem um espaço para essas crianças, ou às vezes a criança está aqui, o pai está sentado por aqui. Nesse espaço conta com brinquedoteca e contações de histórias. Aqui ficou todo o meu setor administrativo, para o bom funcionamento de um centro cultural, uma pequena recepção e um sanitário para esses funcionários e uma pequena copa. Vindo para cá, nós temos a questão da biblioteca, que conta com acervo e um espaço de leitura. Eu não quis colocar só a mesinha, eu quis colocar também um espaço assim, mais confortável para a pessoa sentar, né, numa poltrona. Às vezes ela está acompanhada de outros amigos. Então, ficou dessa forma, com uma sala de audiovisual e 2 salas de estudo silenciosas e um espaço de leitura infantil com acervos infantis também. Toda essa parte ela é de vidraça, com o intuito de trazer iluminação natural, né? E todas essas vidraças possuem brisas verticais para conter essa insolação. Aqui nós temos meu bloco B. Ele está a 2 metros elevado do meu pátio central, para criar uma escadaria que ela tem tanto a questão de acesso para o bloco, como a questão também de permanência, né? Porque às vezes está tendo uma apresentação aqui e o pessoal consegue ficar sentado por aqui ou ficar sentado nessa arquibancada que vem lá do espaço multiuso, né? E nesse meu bloco B ficaram dispostas minhas salas de exposições permanentes, as minhas salas de exposições temporárias, e ambas as salas elas possuem painéis de vidro para fixar as obras, as pinturas. A sala de exposição permanente ela possui uma sala de restauro para as obras, caso seja necessário. Tem uma lanchonete para atender esse público por aqui. E aqui tem o meu auditório de 230 pessoas, levando em consideração que esse auditório ele é para apresentação somente do pessoal do Centro Cultural mesmo, não comportando eventos de fora, né? Aqui ele possui toda a questão do camarim masculino, camarim feminino, um espaço para espera para a pessoa entrar no palco, um depósito, um camarim coletivo. Aqui ficou a questão das minhas salas técnicas e um pequeno DML. E apesar desse auditório ele ser do próprio Centro Cultural, às vezes a pessoa tendo um certo controle de fluxo de quem está aqui, né? Não necessariamente tendo 2 atividades funcionando ao mesmo tempo, eu fiz um foyer grande, mesmo assim, para atender todo esse público e com essa escada em curva, que ela é feita em estrutura metálica. E ela acaba tendo uma oponência no ambiente, porque todas essas partes aqui são em vidraças, e ela compondo com o meu forro de madeira, que nessa parte tem um forro de madeira, ela acaba gerando uma imponência para o local. Aqui nós temos o meu mezanino, que conta com as oficinas mais barulhentas, como sala de música, sala de dança, um espaço multiuso para performance, ou às vezes um ensaio, né, de um teatro, de uma apresentação. Essa escada, ela como eu disse, ela é feita de estrutura metálica, com revestimento de argamassa que comporta receber pinturas. Os corrimãos dela são em madeiras, e os degraus são em cimento queimado, dando toda essa composição, ela se tornando, digamos que a protagonista do centro. Aqui tem as minhas imagens, a minha fachada principal, onde nós podemos ver bem como que funciona essa questão do deck, que a pessoa desce por aqui, né? Ou ela permanece sentada aqui, indo para o pilotis. Então, quem passa por aqui tem a visão de tudo que está acontecendo no Centro Cultural, de uma atividade que tem integração. Para cá, nós temos o meu estacionamento, com o meu acesso pela rampa, que dá naquele espaço de convívio.
Aqui umas espaços multiusos que eu dispus bancos para as pessoas sentarem, né, e se integrarem. Aqui uma outra foto. Aqui eu fiz um beiral de estrutura metálica que remete à madeira também, para ter toda essa composição visual de aço, de madeira, de vidro, tornando uma coisa mais harmônica. Aqui uma perspectiva que mostra bem como que funciona minhas escadarias, as minhas rampas, os meus moxarabes que compõem toda essa questão da volumetria. Aqui uma outra foto também que mostra como que funcionam meus espaços de permanência. Aqui mostrando o externo, aqui tem uma conexão, aqui tem conexão. Então eu quis bastante trabalhar isso para deixar o ambiente vivo, para deixar o edifício vivo, né? Trabalhando com o entorno. Aqui meu espaço de convívios e leituras na lateral, que tem acesso ao meu bloco A por aqui. Uma vista com meus bancos de convivências, que às vezes a pessoa ela tá ali esperando o ônibus, ela tem a possibilidade de ficar aqui também, né? Gerando interesse de entrar no edifício. Aqui uma outra foto. E é isso. A expectativa ela foi criar uma estética agradável, com tonalidades de madeiras, de aço, de concreto, uso de pilotis, uso de fachadas livres, sem descaracterizar a questão do entorno, dispondo ambientes, espaços, níveis diferentes, mas ao mesmo tempo que eles se comunicam entre eles, né? E atraindo as pessoas para realmente passear e conhecer o espaço como um todo. E muito obrigada, agradeço pela atenção. Obrigada, Rayane. Passou só um pouquinho. 40 segundos. Falei rápido. Vamos parar para o professor Marcelo. Bom, Rayane, inicialmente gostaria de te parabenizar pelo trabalho apresentado, né? A gente vê que você se envolveu com a temática, né? E nesse sentido, a gente vê que você busca para o seu trabalho toda essa parte conceitual, né? Quando você faz na apresentação ali, até anotei aqui, você colocou integração, permeabilidade e visibilidade, né? Que eram seus objetivos. Você conseguiu trazer, né, de alguma forma, isso pro projeto, né? Então, assim, acredito que você fez uma apresentação bastante coesa, né? E em termos de projeto, propriamente, assim, a temática, quando você escolhe centro cultural, ela é bastante complexa no sentido de extensa em termos do programa, né? Então, assim, se você pegasse, por exemplo, só um desses ambientes do seu programa, já conseguiria desenvolver um TFG em cima dele. Por exemplo, auditório, biblioteca, né? Então, assim, por se tratar de um tema bastante extenso, que tem um programa bastante extenso, acaba que cada um desses ambientes requer um cuidado, né? Então, por exemplo, no auditório, como é que você desenvolveu a questão acústica? A gente vai para a biblioteca, né? Eu até questiono um pouco assim se seria. É claro que a gente está falando de um centro cultural, né? E é necessário uma cidade trazer, né, esse tipo de uso para o cidadão como um todo, mas talvez, Rayane, a gente vê bastante a perca na procura por esses locais, porque, por exemplo, uma biblioteca, será que não seria interessante, né? Uma mediateca junto, por essa questão mais digital hoje em dia, né? A gente vê que quando se trata de biblioteca especificamente, eu entendi que você está querendo propor, né, para a cidade toda essa questão, apelo cultural, mas não sei se talvez mesclar, né? Enfim, eu fico um pouco preocupada, assim, pela extensão do seu projeto de se transformar num elefante branco, né? Não sei. Então, talvez ver, assim, essa questão dos usos, tá? Em termos de fachada, né, de composição mesmo, eu acredito, Rayane, que você pode explorar mais
Porque, assim, me parece, ou você definir que você quis trazer, porque eu senti, assim, um projeto muito frio, né? Então, não sei se é isso que você quis trazer, porque quando você fala de integração, visibilidade, tal, me parece alguma coisa assim mais solta, mais harmônica, não sei. E aí, quando a gente olha a perspectiva do seu projeto, eu fiquei com a sensação, assim, de ser algo muito, sabe, muito robusto, ou se é isso que você quer trazer, por que você quis trazer. Então, esclarecer isso e explorar mais as fachadas, né? Porque você vê, em muitos sentidos, você tem lá uma fachada toda com uma portinha de vidro, né? E aí, falando do vidro, Rayane, precisa tomar cuidado, né? Porque quando a gente da questão do conforto térmico, por mais que você trouxe ali os brises, né? Que não, em algumas perspectivas, esses brises até não apareceram, né, Rayane? Ficou só ali propriamente os vidros, né? Então, especificar melhor como é que vai ser a questão do conforto, né? Você traz aquele L ali todo de vidro, é isso, né? Como é que vai ser essa questão em termos de conforto? Porque são ambientes de longa permanência, né? Então, se atentar para essa questão, qual tipo de brise você vai usar? É o brise metálico? É o brise de madeira? É o brise vertical? É o brise horizontal? Como é que você definiu isso, né? Porque o brise, por mais que ele tenha o apelo estético, a gente também sabe da função dele, né? E um brise mal aplicado, ele não vai cumprir a função. Então, por exemplo, para determinada fachada é mais indicado brise vertical. Se você usar horizontal, né, ele não vai ser eficiente. Então, é interessante também você, porque você falou que é com essa função, né, de trazer o sombreamento e o conforto térmico. Será que está bem aplicado, né? Como é que você chegou nessa conclusão? Então, assim, tentar... Eu senti muita falta, Rayane, de você explorar mais a estética mesmo, tá? Do seu bloco. Eu senti que ficou assim, você até explicou a questão do L, né? Da questão da integração, aí você criou aquele espaço ali embaixo, que não ter umas mesas e tal. Mas eu senti, assim, que faltou você utilizar mais elementos arquitetônicos mesmo. E os que você utilizar, como o brise, que é um elemento, explorar mais as esquadrias, a utilização da vegetação para humanizar mais o seu projeto. Senti que faltou mais humanizar, né? Ficou muito, assim, muito frio, a meu ver. Ali no projeto também, Rayane, eu indico que você faça uma análise melhor dos fluxos quando você fala do seu setor... Ai, só um minutinho, gente. Tem uma participação especial aqui. Quando você fala ali do seu setor administrativo, que ficou próximo do setor ali das crianças, né? Da brinquedoteca, faz uma análise melhor de fluxos, Rayane. Se vai funcionar, eu fiquei um pouco de dúvida ali. Então, determina melhor sua setorização, seu fluxograma. Eu achei interessante aquela questão que você colocou ali da escada, que você falou que vai ser uma proposta de plateia também para eventos abertos. Essa é a ideia, né? Talvez, Rayane, você estudar, e aí é só uma proposta, o auditório com um palco também com essa possibilidade, né? Assim como no Ibirapuera, você depois dá uma pesquisada, que é um palco que ele permite, né? Você tem uma abertura no palco e aí você pode ter eventos tanto para a parte interna e se você abre esse palco para a parte externa, você também consegue ter esses eventos abertos, então dá uma pesquisada, eu acho que cumpre bem a função ali, para o que você está propondo, e aí você não precisa daquela escada, né? Mas eu entendi também que tem essa questão estética. Eu acho que é isso, Rayane. Eu sei que a Cássia, ela é uma... Para banca, viu, Rayane? Você não poderia ter banca melhor, aliás, para a vida, mas assim, a Cássia, ela faz item por item, detalhado, então tenho certeza que ela já até digitou, né, Cássia? Me corrija se eu estiver errada. Então, as questões, outras questões, né, como cidade, as questões técnicas, eu vou contar aí com a Cássia para fazer as considerações, mas no mais é isso, Rayane. Assim, eu acho que você pode aproveitar algumas questões, mas precisa aprimorar, tá? Até porque centro cultural, como eu te disse, né, traz essa ideia de
humanização, de convite à cidade. Mas no mais seria isso, Luana, minhas considerações, eu agradeço e é isso. Obrigada, Marcela. Vamos passar a palavra para a professora Cássia. Seu microfone está desligado, gatona. Eu gosto de falar tanto, eu desligo, porque senão eu falo até junto com a outra, né, Marcela? É legal, né? Porque quando a gente tem a banca, a gente é interna e a externa, ela já fala muita coisa e aí a gente já até diminui. E às vezes ela fala alguns pontos que não despertaram, né? Em mim, alguns eu concordo, alguns é visão, cada um, né, com uma visão, mas acho que você tem que ponderar tudo que a professora Marcela falou e o que eu vou falar também. Essa banca, a gente sempre fala que é a hora de lavar roupa suja. Nós estamos entre professores da instituição, então tudo que a gente fala nessa primeira banca, Rayane, é para ajudar no seu trabalho, para chegar, lógico, se você for passar, né? E eu acredito que dá, né? Não sei, vamos ver aí. Mas na segunda banca, não podemos falar nada agora, mas na segunda banca, a intenção da primeira é aprimorar para quando a gente estiver na segunda banca, o trabalho estar mais redondinho aí, porque aí nós temos um convidado de fora, né? Então, vamos lá. Eu escrevi realmente, eu já estou com tudo pronto, talvez seja melhor eu ler, né, Luana? Não sei se eu apresento aqui, se eu coloco, não sei se eu consigo compartilhar a tela. Mas, não, amiga, só ler mesmo, que não pode mostrar a ficha para eles. Pois é. Então, o que vai acontecer? Eu vou ler, e daí, só vou abrir aqui, que eu estou no escritório e tocaram aqui a campainha. Peraí, eu estou só. Tá. Relaxa, Rayane. Sei bem o que é isso, Cássia. Eu tô em casa sozinha aqui com a bebê também. Até que eu tô com faxineira aqui, só que tá lá para dentro do escritório, meu marido também, e daí acaba que eu tô aqui na frente, na sala de reunião, eu fico escutando o interfone, mas vamos lá. Então, eu vou ler a minha análise, mas eu vou mandar também para a professora Luana, Rayane, todo o seu trabalho, porque muitas vezes eu não consigo, fica muito longo eu escrever tudo que eu detectei no seu trabalho, e às vezes eu faço sugestão até de redação, quando dá tempo. Se não, eu mostro, né, que ficou legal no formato, né, do PDF, que a gente dá para abrir aquelas janelinhas e comentar. Então, você fica tranquila que eu vou passar tanto essa parte escrita como o seu próprio trabalho, tá bom? Então, eu vou ler aqui, pessoal, vamos lá. Eu elenquei 10 pontos, né, em geral do trabalho, né, desde o início. Então, isso tudo eu sempre falo que tem o seu trabalho junto, que vai melhorar, tá? Então, aqui, no ponto 1, eu coloco que, de uma maneira geral, o seu trabalho está bom, porém, com alguns problemas de redação, né? Então, acho que agora é o momento de você fazer uma ampla revisão desde o seu resumo. E daí eu coloco que eu andei fazendo algumas observações e sugestões no próprio trabalho e que eu vou anexar junto com esse relatório. Na introdução, eu senti falta de mais informações sobre o seu trabalho, você explorar seu trabalho, porque a introdução é onde eu resumo, de certa forma, onde eu falo todo o meu trabalho e eu passo, então, o conceito do tema, eu faço um resumão de todo o meu trabalho, e é legal, nessa hora, eu tenho que despertar o interesse do leitor pela minha proposta, pelo meu assunto, né? Então, eu achei um pouco genérica a sua introdução, um pouco ampla. Então, eu acho que você deixou de abordar alguns pontos do seu trabalho, né? Então, daí dá para você rever. A questão de conceito e contextualização do tema, eu também fiz algumas observações relacionadas à redação, tá? Redação mesmo, que às vezes eu até entendi o que você falou, mas eu acho que tem que melhorar para deixar mais claro, né? Bom, eu cheguei num ponto que é programa de necessidades e pré-dimensionamento. Isso eu tenho visto ao longo das minhas bancas, não só
deste semestre, que eu estou começando com você, mas eu sempre vejo que vocês acabam que não fazem esse item conforme a orientação do caderno que os professores entregam. Por que que eu digo que vocês não fazem? E daí eu acho que esse item seu tem que ser todo refeito, né? É importante nessa etapa explicar como que foi definido o seu programa, explicar mesmo o seu programa, setores, né, os ambientes preponderantes lá do seu centro cultural, informar número total de usuários, que você tem essa previsão quando você monta o programa de necessidades. Inclusive, eu vejo quando vocês colocam lá no anexo que vocês têm isso, população fixa, população variável, e vocês não trazem essa informação geral no programa. Ele tem que estar, não vai descrever todos os ambientes, isso está lá no anexo, mas você tem que dar uma geral dos ambientes que você tem, da área total que você está prevendo para esse centro e da população, né, do número de pessoas que vão usar esse centro e da população fixa, que são os funcionários desse centro. Também, nessa hora, a gente tem que falar sobre o funcionamento, se é diário, se é em 2 turnos, se tem à noite, se é em 3, né? Então, é nessa hora que a gente começa a entender o seu projeto que você vai desenvolver. E aí eu sinto que, muitas vezes, quando a pessoa fala que a área total, ela pega a área do trabalho dela lá no final, quando ela monta o programa. E isso é errado, né? Nós, arquitetos, temos que saber pré-dimensionar, porque senão nós vamos perder tempo, né? Tentando fazer todo o projeto para depois ter informações sobre isso, né? Então, tudo isso eu tenho certeza que você estimou antes, né? Porque a gente aprende a fazer isso, né? Pré-dimensionar, não desenhar a planta, mas cada ambiente, e depois jogar aqueles 30% de circulação. E quando eu faço um bom projeto e eu tenho definido um bom programa, certamente, aliás, quando eu tenho definido um bom programa e esse pré-dimensionamento, certamente, quando eu fizer o projeto, eu vou encontrar aquela área. Eu posso ter, lógico, que uma diferença, mas eu não vou encontrar o dobro de área. Porque se eu encontrar o dobro de área quando eu projetar, eu errei o pré-dimensionamento dos meus ambientes, não é mesmo? Então, eu acho que você precisa completar seu programa de necessidades e pré-dimensionamento, lendo lá o caderno, que é muito claro nessas informações que eu estou colocando. O item 5, com relação ao item aspecto do lugar, eu achei que ficou interessante. Eu facilmente consegui entender onde que você estava dentro de Rondonópolis, né? A localização da sua área, a característica do local. Inclusive, eu acho que na sua apresentação você foi mais interessante quando você falou, porque lá no trabalho você mostra uma planta, acho que junto com vias, com fluxo os usos. Aqui eu vi que você falou da universidade, eu acho que da faculdade da Unic lá. Eu acho que lá no seu caderno você pode, eu não lembro se eu li, mas eu acho que você podia citar esse ponto relevante ou algum outro, não somente colocar o mapa e dizer que tem muitas instituições, né? Uso comercial, até porque você está no centro, né? Bom, tem que revisar texto, tem alguma numeração de figura que você fala no texto que não é a figura, que é uma antes, talvez na hora de você formatar, você esqueceu de arrumar conforme a numeração. Você coloca uma imagem lá do seu terreno e fala que a dimensão está ali para, né, para o conhecimento. Eu não consegui ler naquela sua imagem a dimensão do terreno, ficou ruim, né? Então, eu acho que você deve rever isso, deve colocar de uma forma clara. Às vezes a gente coloca e reduz na imagem para colocar e fica ruim, né? Daí eu fiz vários apontamentos ao longo desse item que você vai poder verificar. Outra coisa, item 6, né, ponto 6, eu acredito que os cálculos que você colocou na tabela 1 do seu trabalho estão incorretos. Eu acho que você inverteu. Depois que eu fui para o seu projeto, eu já achei meio estranho, mas quando eu fui para o seu projeto, eu tive essa clareza.
você inverteu o que é aproveitamento do que é ocupação. Se você for lá na tabela 1, eu acho que você chamou de ocupação o que é aproveitamento, o que é a sua área total construída, né? Aproveitamento, em Cuiabá a gente já nem sabe, chama de coeficiente de aproveitamento, aqui a gente chama de limite, né, de adensamento, não sei como é Rondonópolis, mas o coeficiente de aproveitamento é a relação da área total construída com a área do terreno. E a ocupação, o coeficiente, é a área coberta. Então, reveja lá, tá, a tua tabela 1, que eu acho que você inverteu aí. Com relação ao projeto, eu tive dificuldade, Rayane, na hora que eu fui ver as plantas, porque quando eu cheguei na tua perspectiva, eu entendi. E a planta não pode deixar a gente com dificuldade de leitura e a gente só perceber isso na hora do volume, da perspectiva, porque o projeto é ele que vai ser construído, né? A gente não constrói só com perspectivas, né? Então, eu tive dificuldade, sinceramente, de entender seu acesso principal na planta baixa. Aí eu vi, mas na planta baixa eu olhava assim, aí eu via 2 elevador, aí eu via que tinha um guarda-corpo, eu não enxerguei a rampa para acessar aquilo, e daí eu falei, meu Deus, onde que é a entrada desse centro? Aí ele entra num pátio, e daí para onde que a pessoa vai? Então, eu acho que você deve dar uma olhada no seu desenho para que ele mostre exatamente o que você está fazendo no teu volume. Dá uma olhada lá na planta. Eu observei que a sua entrada principal era pela Fernando Correia, até porque você propôs uma baia de embarque e desembarque ali, só que eu não achei claro como que eu entro. Quando eu fui ver o térreo desse bloco, então, eu não entendi, tá? E daí eu falo que só nas imagens que eu consegui entender. Na implantação, você considerou o subsolo como área impermeável. Não, subsolo é um ambiente. Ele entra no cálculo de área construída, ok? Ele pode, eu não sei como é Rondonópolis, se ele é considerado área construída não computável, mas eu até fui ver se seu estacionamento era descoberto, mas eu acho que é um subsolo. E aí você considerou como área impermeável, né? Lógico, tem piso, então isso tem que entrar na área total construída. O item 9, eu já estou acabando, eu vi que alguns ambientes propostos por você, como no caso do restaurante, do bloco A, por eu não ter, é por isso que eu falo, é muito importante lá o programa de necessidade. Eu, por exemplo, não tinha nenhuma informação da quantidade de pessoas que esse restaurante vai atender. Aí eu contei umas mesinhas que tinham lá, mas eu entendi que você dispôs outras mesas, além de você tem cafeteria e tem lanchonete, mas que deu a entender que as pessoas poderiam sentar. Então, isso tem que ficar claro, até que para você calcular a sua cozinha de acordo com isso. E, sinceramente, também não me ficou claro como é que é essa distribuição do restaurante, porque eu entendi que você colocou um balcão, então eu fiquei sem entender, por exemplo, se é à la carte, se não é por quilo, sabe? Então, ficou, talvez, por essa infinidade de função que você colocou, de uso, que a professora Marcela falou, você não conseguiu resolver alguns com propriedade. Então, eu acho que você deve rever isso, tá? Fiz a pontuação, parará. Outra coisa, nesse bloco A, eu achei a largura da tua escada de 3,5 metros, e por isso é importante a gente saber a população né, que vai utilizar o empreendimento, porque essa largura de 3,5, eu achei grande. Agora, eu não sei se você fez algum cálculo, porque isso a gente calcula, né, no projeto de combate a incêndio, se teve algum cálculo para o porte do seu empreendimento e para o número de pessoas, né? Então, eu fiquei sem saber como que você chegou nessa definição, foi o que me chamou a atenção. E outro espaço que me chamou a atenção, com relação à dimensão também, foi o espaço destinado à restauração de obras lá junto à sala de exposições. Eu vi pela área que ele é muito pequeno, e ali, às vezes, você tem obra de arte grande, né? Então, eu não sei se aquilo vai funcionar. Então, eu acho que você deve dar uma olhada naquilo,
ou sugere, ou retira, ou não chama de restauro, chama de, sei lá, apoio, alguma coisa, porque o restauro de obras de arte, ainda mais de telas, requer, né, mesa, requer um espaço um pouquinho maior que aquilo. Outra questão, agora já o ponto 10, o tamanho das fontes, né, tanto nos quadros de esquadrias que você coloca no anexo, como a tabela do próprio programa de necessidade lá no apêndice A, né? Eu acho assim que está muito desproporcional, é uma fonte muito grande e aquilo pesa, né? O trabalho, né, na parte de formatação, tá? Uma coisa que eu não coloquei aqui e que eu gostaria de finalizar dizendo para você é que eu acho muito interessante essa integração. Eu gostei da tua fachada, né? E eu gosto dessa integração entre o privado, entre, tipo assim, o empreendimento e a parte pública. Só que eu vi que alguns espaços você deixa uma parte gramada junto à calçada. Talvez, viu, o que eu acho mais interessante é essa integração ser total. Você ter até árvores, mas você juntar esse pequeno espaço com a própria calçada. É isso que dá essa coisa da integração total do logradouro público, que eu acho que é o que você quer. Então, onde você puder, eu sugiro isso. Então, esse é um ponto que eu não coloquei lá na minha análise de projeto, e mais um outro é a questão que você fala aí dos muxarabis, né? Eu entendo que você não fez muxarabis, a não ser que você me mostrasse um detalhe do seu brise, porque o que eu vejo nas tuas perspectivas, e eu acho que eu não vi isso em desenho de planta baixa, são brises verticais. Foram os brises que eu vi, inclusive na fachada você escreve. Agora, eu posso ter brises verticais no estilo muxarabi, porque o muxarabi é como se fosse uma colmeiazinha, uma treliçazinha, até porque isso vem da arquitetura árabe, né? Então, cuidado em você utilizar um termo que, de repente, não é o que você está utilizando, que são brises, né? E aí é diferente de muxarabi, tá? Aí você faz uma pesquisa de imagem e você vai ver que tem brises verticais que não são sólidos, eles são todos como se fosse uma treliça, aí imitando o muxarabi. Então, isso eu fiquei sem entender qual era a sua proposta. Bom, é isso, Luana. Não sei se eu passei muito do tempo, eu corri um pouquinho, mas eu tenho certeza que com esses pontos e com as análises que eu fiz no trabalho, Rayane, eu posso te ajudar a melhorar um pouquinho aí para a banca, para a segunda banca, tá? Quero te agradecer e te cumprimentar por você chegar até esse momento. Tá bom, Luaninha? E daí eu mando para a professora Luana. Obrigada. Obrigada, Marcela. Obrigada, Cássia, pelas considerações. Acho que elas foram pertinentes, né, Rayane? Daí depois a gente faz, depois que eu receber as considerações, a gente faz um apanhado geral para a gente conseguir melhorar e valorizar mais seu trabalho. Eu vou encerrar, né, a gravação e fechar a sua banca. Vou pedir só para que vocês façam uma posezinha para eu tirar uma foto. Poder registrar esse momento. Cadê o restante, né, Luana? Tá todo mundo Pois aí. Um monte de convidado. Olha aí, Luísa Goy, tô vendo. Gabriel, Suelen, Luana. Tô aqui. Bora aí. Posso tirar? Pode. Obrigada. Foi. Valeu, Gabriel. Eu vou pedir para que vocês, Raiane, você e os demais convidados se retirem da sala para que a gente possa fazer o fechamento da sua banca, tá bom? Bom, obrigada. Obrigada. A outra banca é 10h30, não, a outra banca. 11 horas, né? A prova